Olá, muito bem-vindos a mais um módulo do curso da Educação Inclusiva que vocês estão fazendo pelo CEFOR. E o nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouco com vocês sobre a questão da educação inclusiva relacionada com a neurociência. Quais são as novas descobertas aí da neurociência e quais são as contribuições que essas descobertas podem trazer para a educação inclusiva. Meu nome é Estela. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação inclusiva na perspectiva da neurociência. Nós vamos falar um pouquinho quais são os benefícios das descobertas neurocientíficas que têm trazido para a educação especial. Neurociência e educação. Bom, primeiro a gente precisa ter uma compreensão do que é um neurocientista, né? Quem faz estudos neurocientíficos, quem é? Quem é esse profissional? Bom, qualquer profissional pode ser neurocientista, desde que ele utilize nos seus estudos o sistema nervoso central, né? Estude cognição e estude toda a estrutura de pensamento, toda a estrutura cognitiva. E esse profissional ele pode ser de diversas áreas. Ele pode ser da área da biologia, ele pode ser da área das ciências, ele pode ser da área da engenharia, ele pode ser da área da educação. A neurociência é uma área muito nova, ela está relacionada com a educação há pouco tempo, há aproximadamente 2 décadas. Isso é muito recente. E isso faz com que a gente esteja, então, nesse momento, começando a trazer algumas contribuições para a educação. Mas ainda se sabe muito pouco a respeito do sistema cognitivo, do desenvolvimento cognitivo do ser humano, né? Ainda é muito pouco que se sabe. Existem muitas e muitas mais coisas para serem descobertas nesse sentido. Bom, embora popularmente a gente fale muito do cérebro, né, a neurociência, o objeto principal de estudo dela é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é a porta de entrada para tudo que vai para o encéfalo, para o cérebro do sujeito, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Bom, é importante que a gente compreenda que o cérebro tem função de ativar, desativar e interligar informações e experiências. E é muito importante também que a gente já tenha esse primeiro conceito, de que todas as nossas experiências são aprendizagem, que a gente aprende através das experiências. Sejam elas experiências auditivas, olfativas, visuais, sensoriais, independente por qual órgão de sentido essa vivência perpassa, ela é uma aprendizagem. Então vamos falar um pouquinho do sistema nervoso central, né? Então eu disse a vocês que tudo passa pelo sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central, conforme a ilustração que vocês veem nesse momento na tela, o sistema nervoso central, ele é que leva as informações para o encéfalo, para o tronco encefálico, para o cerebelo, chegando no cérebro. E todas essas experiências sensoriais que eu falava agora há pouco, são experiências que fazem com que nós tenhamos do nosso mundo interno uma relação com o mundo externo. Então tudo que está no ambiente, para ser absorvido para nós como experiência e virar aprendizagem, ele passa pelo sistema nervoso central. Então tudo aquilo que eu vejo, leva uma informação para o meu sistema nervoso central que encaminha até meu cérebro. Tudo aquilo que eu manuseio leva uma informação. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto. Então, essas informações do ambiente externo, elas são todas levadas, primeiro, através dos órgãos do sentido, indo pelo sistema nervoso central até chegar no nosso cérebro. Então, a pergunta mais simples, a resposta mais simples que se tem é: como é que o sujeito aprende? O sujeito aprende através dos órgãos dos sentidos. Então aí vem uma primeira questão importante para que a gente fale em relação às crianças ou adolescentes ou pessoas adultas com deficiência. As pessoas com deficiência, dificilmente elas terão deficiência, as que estão na escola, dificilmente terão deficiência em todos os seus órgãos de sentido, né? Normalmente os que têm deficiência em todos os órgãos, em quase todos os seus órgãos dos sentidos, são em estado vegetativo, que não é o nosso caso na escola, né? Então todas as crianças e adolescentes que têm deficiência, algum canal sensorial dele leva informação para o cérebro. Se ele não vê, ele ouve, ele manuseia, ele sente o cheiro, ele tem experiências que podem levar informações para o cérebro. Se ele não sente, ele vê, ele ouve, ele fala, enfim, sempre um caminho sensorial estará aberto.
seja qual for esse caminho sensorial. E o cérebro é uma coisa tão espetacular que quando um desses instrumentos sensoriais não funcionam, o cérebro faz um processo de compensação. Então vocês já devem ter ouvido falar assim, ele não enxerga bem, mas em compensação ele tem uma capacidade auditiva elevadíssima. Então esse é um dos benefícios do cérebro, né? Quando ele vê que um dos órgãos do sentido não funciona bem, ele faz um sistema de compensação potencializando um outro órgão. Então, partindo dessa premissa, a gente já chega à conclusão de que todas as pessoas têm algum tipo de experiência e essas experiências são aprendizagens. Então, pessoa com deficiência também tem aprendizagem. Pessoa com deficiência também pode explorar a sua aprendizagem através de um desses órgãos do sentido. Bom, o encéfalo, né? Então, nós já vimos que, através dos nossos órgãos do sentido, as informações, as experiências, elas passam pelo sistema nervoso central, vão até o tronco encefálico, que vocês veem a ilustração, do tronco encefálico, passa pelo cerebelo, chegando ao cérebro. Então, popularmente, nós nos referimos sempre ao cérebro, mas o cérebro, na verdade, é uma das estruturas do encéfalo. Então, a aprendizagem, ela se dá nesse conjunto de estruturas. Órgãos dos sentidos, sistema nervoso central, tronco encefálico, cerebelo, chegando ao cérebro, que é onde as informações se processam. Elas se processam no cérebro, né, numa camada de proteção que existe no cérebro. Então, por isso que popularmente a gente se refere ao cérebro. Mas, na verdade, o conjunto de estruturas da aprendizagem é o encéfalo, no qual o cérebro faz parte. A estrutura e funcionamento do cérebro. Vocês estão vendo aí nesse slide uma foto real do cérebro, né? Assim é o cérebro humano. Basicamente uma coloração semelhante a essa. Esse é uma foto, não é uma ilustração, é uma foto do cérebro. Pois bem, o cérebro humano, ele tem dois processamentos importantes, né? A gente costuma dizer assim, que o cérebro, o que importa é estrutura e funcionamento. Muitas vezes a estrutura cerebral ela está totalmente preservada, ela não tem nenhuma deficiência, mas em compensação o sistema de processamento, a forma como o cérebro funciona não é boa. Outras vezes o funcionamento cerebral ele é bom, mas tem algum problema estrutural. Então a gente costuma dizer que para a aprendizagem é importante a gente saber que o cérebro ele tem um aspecto estrutural e um aspecto funcional. E uma deficiência ou uma dificuldade de aprendizagem, ou ela será explicada através da estrutura do cérebro, que tem alguma lesão, ou através do seu funcionamento, que não é bom. Então, cérebro tem estrutura e tem funcionamento. Para a pessoa com deficiência ou para a pessoa com dificuldade de aprendizagem, um desses aspectos não funciona bem, ou seja, a estrutura, ou seja, o funcionamento. Contudo, isso não impede que o sujeito aprenda. Volto a dizer, como o sujeito tem uma série de mecanismos de experiência, que são os órgãos dos sentidos, um pode não funcionar bem, mas o outro funciona, os outros funcionam. Então, primeira questão, quando a gente vai trabalhar com um estudante com deficiência, é compreender exatamente qual é a deficiência dele, para a gente compreender qual é o órgão do sentido que está comprometido para levar as informações para o cérebro, para a gente poder explorar em potencial aqueles que estão em perfeito funcionamento. Para que a gente compreenda um pouquinho melhor, eu trago aqui uma ilustração dos lobos cerebrais. Então, o cérebro ele tem várias divisões didáticas para que a gente tenha uma melhor compreensão. Obviamente que nós não vamos poder explorar todas aqui. A primeira grande divisão que o cérebro tem são dos hemisférios, né? Direito e esquerdo, que eu acho que todo mundo já ouviu falar dos hemisférios cerebrais, e que o hemisfério esquerdo ele comanda o lado direito do corpo e o direito é o lado esquerdo. Então todo mundo acho que já ouviu essa primeira divisão. Eu não trago essa divisão aqui para vocês. Eu trago a divisão dos lobos cerebrais. Os lobos cerebrais são 4 lobos, são 4 grandes superfícies, né, em tamanho do cérebro, que trazem uma visão didática do processo. Por que uma visão didática do processo? Porque embora o cérebro tenha determinadas regiões, e essas regiões didaticamente estão nomeadas, mas a aprendizagem ela não decorre assim de forma isoladamente numa parte do cérebro ou isoladamente num local. A aprendizagem ela se dá de uma maneira integrada.
Então o cérebro ele funciona de maneira integrada. Eu não utilizo só uma determinada parte do cérebro para realizar uma atividade, para fazer algum movimento ou para estruturar algum pensamento. Todas as áreas elas se integram entre si para poder trazer a qualidade daquilo que nós estamos fazendo. Mas nessa divisão dos lobos cerebrais é muito interessante. Ela traz o lobo frontal, parietal, occipital e o temporal. São as 4 maiores divisões do cérebro. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque possivelmente vocês, através de algum exame desse aluno com deficiência, se não for deficiência só física, né, vocês poderão observar no exame onde é que está exatamente a deficiência. Se é a deficiência do lobo occipital, se é no parietal, se é no frontal. E observando em qual região dessa do cérebro é a deficiência, você poderá fazer a sua pesquisa, fazer os seus estudos, entendendo exatamente que conjunto maior de funcionamento aquele determinado lobo tem. Então fica mais fácil para você ter uma compreensão por que o estudante responde bem a alguns estímulos e não responde bem a outros estímulos. Então é bastante interessante que quem trabalha com educação especial tenha pelo menos o entendimento desses aspectos cognitivos, para poder pelo menos localizar onde são as dificuldades, onde está impedindo o tal aprendizado do estudante, para poder compreender quais regiões que estão comprometidas. Então, o que eu estou querendo fazer com que vocês compreendam, ou que informação que eu estou querendo trazer para vocês? De que um comprometimento cognitivo não é um comprometimento geral da aprendizagem do sujeito. Então não é porque o sujeito tem uma determinada limitação, um determinado problema, que ele fica incapaz de aprender. Porque existem muitas regiões cerebrais e existem muitas possibilidades cognitivas de aprendizagem. Então o que eu tenho que fazer com o meu aluno com deficiência? Eu tenho que saber qual é exatamente onde está localizado o problema ou a dificuldade que ele tem, para eu poder explorar mais as outras possibilidades que ele tem. Então trata-se de conhecer, fazer um estudo de caso, conhecer o funcionamento cognitivo do meu estudante, para eu poder potencializar aquilo que ele tem de melhor. Pois bem, então a gente dando sequência a esse processo que acontece a aprendizagem, né? Eu já demonstrei lá para vocês, através da ilustração, que os órgãos do sentido vão captar as nossas experiências externas, elas serão levadas pelo sistema nervoso central até o tronco encefálico, cerebelo, chegando ao cérebro. Pois bem, quando chega ao cérebro, essa experiência ela fica armazenada. Como é que se armazena essa experiência, essa aprendizagem? Essa experiência, essa aprendizagem, ela fica armazenada através dos neurônios. Os neurônios são, como vocês podem verificar na ilustração, são células. Essas células, elas guardam as aprendizagens. Só que essas aprendizagens, elas não ficam isoladas. Vocês estão vendo essas ramificações? Então, o cérebro os neurônios têm essas ramificações, e essas ramificações vão se interligando. E são elas que vão estruturando cada vez de maneira mais complexa o pensamento. Então, quanto mais a gente estimular, quanto mais estimulado for o cérebro desse sujeito, através das experiências, então, quanto mais experiências diversificadas e bem planejadas o sujeito vivenciar, mais possibilidade ele terá de ativar esses neurônios. Quanto mais neurônios estão ativados, mais eles se interligam e melhor fica o raciocínio do sujeito. Então é muito importante que a gente compreenda que, independente do estudante ter ou não ter deficiência, ele tem que ser muito estimulado. Muito estimulado. Quanto mais possibilidades ele tiver de experiências, mais condições ele terá de fazer esse movimento entre seus neurônios e criar um pensamento mais complexo. Por que a gente diz isso? Porque muitas vezes o professor em sala de aula ele utiliza uma única metodologia. Essa metodologia ela vai privilegiar alguns alunos, mas não privilegia todos. Quanto mais o professor diversificar a forma de ensinar, mais ele estará possibilitando que todos os alunos tenham mais experiências e que essas experiências possam estar movimentando e criando, fortalecendo e fazendo com que se articule muito melhor os seus neurônios.
Não adianta o professor, com um aluno que não aprende, seja ele com deficiência ou não, não adianta ele repetir 20 vezes a atividade. Se ele repetir 20 vezes do mesmo jeito, da mesma maneira, o aluno não vai aprender. A única possibilidade que o aluno tem de aprender é se o professor fizer um estímulo diferente, criar uma experiência diferente. E aí, então, pode ser que ele crie novas possibilidades para que o aluno aprenda. Se o professor tem um aluno com deficiência e ele precisa estimular várias áreas, isso não é um problema, isso é um ganho para os demais alunos, porque não é só o aluno com deficiência que precisa estimular todas as suas áreas. Todos os alunos, quanto mais as suas áreas sensoriais forem estimuladas, mais possibilidades têm de aprendizagem. Então esse paradigma de dizer, mas eu tenho um aluno com deficiência, aí eu tenho que ficar fazendo as coisas só para ele, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, isso é um paradigma. Quanto mais ele estimular esse aluno com deficiência e toda a turma participar, maior ganho para toda a turma. Por quê? Porque a aprendizagem ela se dá dentro desse processo que diversifica metodologias e possibilita que todos tenham acesso a novas experiências e novas informações. Vamos falar um pouquinho da neuroplasticidade, né? Então nós falamos dos neurônios, explicamos para vocês como é que acontece essa correlação entre os neurônios, né? O cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de se modificar ao longo da vida. Até bem pouco tempo, a neurociência acreditava que o cérebro já estava desenvolvido até a adolescência e acreditava também que o ser humano tinha um determinado período da vida que era privilegiado ao aprendizado. Hoje, através das tomografias cerebrais e outros exames mais aperfeiçoados que a gente consegue entender que a educação pode se dar ao longo da vida, porque durante toda a vida o sujeito aprende. Toda a vida o sujeito aprende. Inclusive, esse conceito de que quanto mais estimulado, mais o cérebro responde positivamente. Porque é que quando as pessoas ficam idosas, normalmente os geriatras indicam assim, olha, lê, faz palavras cruzadas, faz crochê, vai dançar, vai assistir televisão, vai ouvir música. Por quê? Porque está estimulando, está proporcionando experiências para o idoso e essas experiências estão fazendo esse movimento cognitivo dos neurônios e criando, recriando e conhecendo novos caminhos, fazendo novas relações com a aprendizagem. O cérebro é igual ao corpo, né? Se você quer um corpo saudável, você tem que ter uma boa alimentação, fazer atividade física. Quanto mais atividade física você faz, mais o corpo fica disposto, fica bem e mais forte ele fica. Mesma coisa o cérebro. Quanto mais você estimula, quanto mais você exercita, mais os neurônios se fortalecem e mais relações com outros neurônios eles fazem, proporcionando mais aprendizagem. Isso também não é um conceito que serve só para o aluno com deficiência, isso serve para todos nós. Então, quanto mais estímulos cognitivos, mais fortes e mais intensas ficam as relações entre os neurônios e mais as aprendizagens vão ficando cada vez mais sólidas, cada vez mais fortes, cada vez mais resistentes. Então veja que tudo que a gente está falando aqui sobre desenvolvimento cognitivo, que a neurociência nos traz, serve perfeitamente para o aluno com deficiência, mas serve para todos os estudantes. Então eu quero novamente insistir nesse ponto. Isso é um ganho para todos os estudantes. Isso se transformado numa prática pedagógica do professor mais dinâmica e com metodologias mais diversificadas, não é um ganho só para o aluno com deficiência, é um ganho para todos os alunos, para todos os estudantes. Então, pessoa com deficiência ou qualquer um de nós, quanto mais estimularmos o nosso cérebro, mais possibilidades de aprendizagem sólidas nós teremos. Quanto menos estimulado o cérebro, menos aprendizagens sólidas e menos experiências que viram aprendizagem. Isso vale para todo mundo, em qualquer idade, em qualquer momento da vida. Aqui a gente traz algumas informações complementares para a gente começar a compreender o potencial do nosso cérebro, né? E quando eu penso em trazer para vocês essa ideia de compreender o potencial do cérebro, é no sentido de trazer as múltiplas possibilidades que se tem. Por exemplo, existe mais de 100 bilhões de células de neurônios, né? Que os neurônios são células no cérebro. Então, tem 100 bilhões. Isso vale para o seu aluno com deficiência também. Então, são muitas células, são muitos neurônios. Então, isso podemos ter múltiplas relações se transformando em aprendizagens sólidas.
Quer dizer, vamos dizer que o seu aluno com deficiência tenha muitas dificuldades, mas o número de células e de capacidade neuronal que ele tem ultrapassa todas as dificuldades. Então, sempre será possível trazer algum aprendizado através das relações que se tem com os neurônios saudáveis do nosso aluno, né? Cada neurônio desse tem de 1.000 a 10.000 conexões, né? Então, por mais que o meu aluno tenha um aprendizado lento ou tenha qualquer problema de lentidão para aprendizado ou para fixar, para trazer a informação das experiências para o cérebro, as possibilidades são muitas, de 1.000 a 10.000 conexões. Então, mesmo que as conexões aconteçam de maneira mais lenta e em menor escala, assim mesmo são muitas possibilidades de aprendizado que o aluno, seja ele com deficiência ou não, vai ter. A memória, ela cria memória, as experiências trazem informações para a memória e a memória se transforma em aprendizagem. E cada vez que se forma uma memória, né, a gente consegue fazer muitas conexões cerebrais com aquela memória. Então, vivenciar experiências para que o aluno crie memórias. E essas memórias, elas poderão ser consolidadas em aprendizado quando chegam lá no cérebro. Então, aluno com deficiência tem que viver muitas experiências para criar muitas memórias, para que essas memórias possam começar a se juntar, né? Fazer com que os neurônios tenham relações cognitivas para que ele possa ter aprendizado. Né? A velocidade também das nossas mensagens que chegam ao cérebro é altíssima, né? É altíssimo. Então, existem, obviamente, problemas também neurológicos de crianças que têm dificuldade nesse processo, né, de chegada de informação no cérebro. Por exemplo, crianças que no parto têm falta de oxigenação cerebral, têm dano cerebral, né, e outras deficiências mentais que muitas vezes são bastante relacionadas com danos cerebrais. Mas volto a dizer, você tem que encontrar aonde está, exatamente qual é o local do cérebro que está comprometido, para que você possa explorar aqueles que estão em potencial. Com essa informação complementar, a gente quer trazer para que vocês tenham um entendimento do potencial que o cérebro é. Para dizer que mesmo que ele esteja comprometido de alguma maneira, ainda nós teremos muitas outras possibilidades. Isso que a gente está falando aqui, ele não serve só para o aluno com deficiência, ele serve para qualquer um dos nossos alunos. Então, quando nós falamos que a escola tem que criar experiências positivas para a aprendizagem, nós estamos falando que a escola é o melhor lugar para isso. Às vezes, os nossos alunos vêm de locais que não lhe possibilitam essas experiências positivas. E muitas vezes a escola é o melhor lugar. E em alguns casos, às vezes, o único lugar que vai proporcionar essas experiências positivas de aprendizagem. Por isso, a nossa responsabilidade. E então, a gente vai fechando um pouquinho esse assunto, né? Que é um assunto bastante amplo, obviamente, que aqui a gente só está trazendo algumas reflexões. Mas a gente vai fechando um pouquinho essa nossa temática da neurociência e da educação especial, trazendo algumas pequenas considerações disso que a gente falou. Primeiro, conhecer as múltiplas possibilidades de aprendizado. Entender que existem muitas possibilidades para o aluno aprender. Se um determinado aspecto, se um determinado canal está danificado ou não funciona bem, existem outras possibilidades. Né? Cada estudante com deficiência tem um determinado encaminhamento. Por isso que a gente tem que conhecer as especificidades. Não dá para padronizar. Todos os alunos com deficiência intelectual vão agir igual. Não. Todos os alunos assim como todos os alunos com deficiência mental, né? Não é possível. Cada aluno tem uma história. E essa história neurológica do aluno tem que ser analisada pela escola, mesmo que de uma maneira, obviamente, que nós não estamos preparados tecnicamente para isso, mas pelo menos de uma maneira simples, em que esse problema possa ser localizado. Localizou esse problema, tem muitas possibilidades fora dessa área comprometida. É isso que é importante a gente compreender. Todos são capazes de aprender, todos são capazes de aprender, a seu tempo, a seu modo. Isso é muito importante que a gente compreenda. O aluno com deficiência, ele pode participar de tudo em sala de aula. Agora, as respostas que ele vai dar, pode ser que sejam respostas mais lentas, pode ser que sejam respostas também menos complexas, porque cada um tem o seu jeito de aprender.
Isso independente da deficiência. Cada um de nós tem uma maneira de aprender. E o aluno com deficiência também tem a sua maneira de aprender, que na maioria das vezes pode ser mais lento, pode ser de uma maneira que para chegar a um nível de complexidade como o do nosso aluno que não tem deficiência, o trabalho é muito maior, mas existe essa possibilidade. Basta a gente realmente poder respeitar esse ritmo e estimular, às vezes até muito mais do que a gente estimula um aluno que não tem deficiência. Mas aluno com deficiência é capaz de aprender. Lembram lá das múltiplas possibilidades cognitivas que a gente tem? Então, o nosso aluno com deficiência com certeza terá alguns canais daquele prontos para aprendizagem. A aprendizagem é um processo individual. Cada um aprende de uma maneira. O professor em sala de aula ele pode ensinar para 40. Alguns aprenderão porque viram o professor, outros aprenderão porque enquanto o professor estava falando ele estava escrevendo, outros aprenderão melhor porque ouviram bem o que o professor falou. Cada um tem o seu potencial maior, o seu canal mais expressivo, o seu canal mais disposto para a aprendizagem. Mas isso não significa dizer que os outros canais não são utilizados. E também isso deixa muito claro para nós que a aprendizagem é um processo individual. Eu costumo dizer assim, que ensinar é um processo coletivo, mas aprender é um processo individual. Foco nas potencialidades. Então, se você sabe exatamente quais são as questões de comprometimento do seu aluno com deficiência, aposte nas que estão potenciais. Não pode justificar o não aprendizado ou não a participação do aluno com deficiência pelo aquilo que ele tem de deficiente. Não, você tem que potencializar aquele canal dele que tá bacana, aquele canal que trabalha bem. Então, não é pensar naquilo que o aluno não é capaz de aprender, é pensar naquele potencial que ele tem para aprender, apesar daquela deficiência que ele tem. Então, acredite no potencial, não na deficiência. E não dá para comparar, né? Cada pessoa é uma pessoa, então cada pessoa com deficiência também é uma pessoa com deficiência. Não existe comparação. Aprendizagem é uma história de vida e cada um tem a sua história de vida. Lembra? Aprendizagem são experiências. Eu posso ter uma pessoa da mesma idade que eu, da minha família, talvez que viveu junto comigo, mas que viveu experiências diferentes e aprendizagens diferentes. É assim comigo, é assim com você, é assim com o aluno com deficiência também. Bom, por que é importante saber um pouquinho dessa questão da neurociência? Por que as bases neurobiológicas são importantes para o professor? Porque quando o professor sabe como o aluno aprende, ele sabe o que ele tem que fazer para o aluno aprender. Trago para vocês um exemplo, né? Um dos muitos exemplos de muitas áreas que a gente poderia ter, mas trago aqui essa jovem, a Sofia, que é uma jovem com síndrome, né? Com síndrome de Down, e que é modelo, fazendo inclusive um grande sucesso na Semana de Moda em Nova York. Esse é um exemplo dos muitos que a gente pode utilizar. Então, mais uma vez, vamos apostar na potencialidade dos nossos alunos com deficiência, né? Apostando realmente naquilo que se tem de potencial, a gente vai obter algum resultado, pode ter certeza disso. Eu vou deixar para vocês também algumas referências biográficas, algumas leituras que podem complementar essa nossa discussão. Um abraço, gente. Boa sorte.